Olá, graça e paz. Vamos fazer a leitura do Salmo 23. Nós estaremos refletindo na mensagem desse salmo hoje. É um salmo muito bonito, muitos de nós já conhecemos ele de forma memorizada e conseguimos repetir esses 6 versículos do Salmo 23. Vamos fazer a leitura juntos? Esse salmo tem o título de somente Salmo de Davi, porque ele não precisava de um outro título, de outra explicação. Esses 6 versículos já mostram para nós os benefícios e a riqueza dessas palavras que Davi escreveu. O salmo ele é escrito dessa forma: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela leitura desse salmo, um salmo muito conhecido de nós, e que o Senhor nos ajude a fazer com que a intimidade que temos com esse salmo não faça com que a gente não dê valor e não reconheça as verdades e não confiemos naquilo que foi revelado pelas tuas escrituras. Faça o nosso coração arder por essas verdades, ó Pai, e nos ajude agora, através da atuação do Teu Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, a aprender, a entender aquilo que o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Nós já estamos há algum tempo estudando o livro de Salmos como igreja. Começamos no Salmo 125, fomos até o Salmo 150 e depois começamos do Salmo 1 e estamos caminhando pelo livro de Salmos. No último encontro estudamos o Salmo número 22, que falava sobre a paixão e a glória do Messias. Hoje será o Salmo 23, e o Salmo 23 fala que o rei Messias é o meu pastor. Isto é, aquele rei do Salmo 22 que deu a sua vida, que suportou toda a infâmia, toda a difamação, mas para nos dar a vida, e o qual, por causa do seu ministério, Deus colocou ele sobre todos os nomes, e como rei dos reis. No Salmo 22, no versículo 1, expressa aquilo que Jesus falou lá na cruz. Então, antecipadamente, Davi profetiza aquilo que Jesus, por causa da sua experiência na cruz, iria dizer, iria gritar. E Jesus gritou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Mas porque no Salmo 22, esse pastor é o nosso pastor no Salmo 23, então Davi escreve no versículo 1 do Salmo 23 a seguinte expressão: O Senhor é o meu pastor, nunca me faltará. Há vários outros versículos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que falam dessa relação entre nós e Deus, entre nós como ovelhas e Deus como pastor. E Deus nos chamando o seu povo, os membros do seu povo, como ovelhas e sendo Ele o nosso pastor. Então esses textos podem nos ajudar. Então nós temos o Salmo 79, o Salmo 100, Isaías 40, no Novo Testamento Jesus falando a respeito dele mesmo, João 10, vários versículos, e Hebreus capítulo 13. Então é muito interessante vermos esses textos e estudarmos. E essa relação que Deus como pastor tem conosco como suas ovelhas. Hoje, ao estudarmos o Salmo 23, nós podemos caminhar com a seguinte frase: quais os resultados da união indissolúvel do pastor com suas ovelhas? Quando estudamos os Salmos 23 e os Salmos 22, percebemos que o rei Messias como pastor e nós como ovelhas, existe uma comunhão, uma união indissolúvel que ninguém pode separar. Esse pastor cuida das suas ovelhas, nós estamos nas suas mãos, e o próprio Jesus falou que das mãos dele e das mãos do Pai, ninguém pode arrebatar. Então é uma união indissolúvel, nem morte, nem principados, nem potestade poderá nos separar do amor de Deus. Então é uma união indissolúvel. Agora, quais esses resultados?
Vamos caminhar então dentro do Salmo 23 e verificarmos e aprendermos esses resultados. Muitos deles talvez você já conheça, já tenha visto em outros textos da Bíblia. Por isso que Davi não tem vergonha de repetir essas verdades e escrevendo um salmo que resume esse fato de nós sermos ovelhas do bom pastor. Então vamos começar pelo versículo 1. Em primeiro lugar, esse versículo então fala a respeito dessa união indissolúvel. Ele fala que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que quando estudamos a história de vários homens na Bíblia, Moisés, Abraão, Isaac, José, os juízes, os reis, o próprio Davi, quando estudamos esses primeiros capítulos do livro de Salmos, percebemos que muitas coisas em determinados momentos faltou. E coisas que pareciam que levariam eles até a morte. Faltou sossego, faltou sono, faltou socorro, faltou alimento. No Novo Testamento nós temos a vida dos apóstolos, e principalmente Paulo, quantos momentos as coisas faltaram na vida dele. Então, o que será que esse texto está querendo dizer para nós? Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Alguns acham que é ter um sentimento, uma sensação de que, já que o Senhor é meu pastor, eu não sentirei falta de nada. Eu não viverei angustiado, eu estarei tranquilo e contente, como Paulo fala. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu isso. Mas talvez esse salmo possa ser respondido, possa ser entendido através de algumas perguntas. A primeira pergunta aqui: quem é o Senhor? O Senhor, esse Senhor aqui, é o Senhor Rei Messias do Salmo 22. É aquele que entrou na nossa história, se encarnou, viveu a nossa experiência, recebeu a nossa condenação e faltou para ele a sensação de que ele estava ligado com Deus. Ele teve a sensação de que ele perdeu essa ligação. E ele gritou lá na cruz: Deus meu, por que desamparaste? É esse Senhor que Deus colocou sobre todo o poder, sobre toda a autoridade, por causa da sua obra que ele executou na cruz. Então é um Senhor todo-poderoso, Senhor que criou os céus e a terra e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Não é um pastor qualquer. É um pastor muito especial. O que é ser pastor? É alimentar, é cuidar, é dar comida boa, é corrigir, é restaurar. E isso que a gente vai descobrir nos Salmos aqui. O que não faltará? Já que a gente viu vários personagens aqui, o que será que esse Salmo fala que nada me faltará? Então pode ser essa sensação de que não temos necessidade de mais nada, mas esse salmo poderia ser melhor traduzido da seguinte forma: o Senhor é meu pastor, nunca me faltará. É Deus que não me faltará, por causa da união indissolúvel. As coisas nessa trajetória de vida podem faltar. E um dia nós vamos experimentar a falta de vida, nós vamos morrer. Mas o Senhor é meu pastor, Ele não vai deixar que a vida me falte, pois Ele estará comigo lá. Então a melhor tradução aqui seria não que as coisas vão faltar, mas é que o Senhor garante que Ele nunca vai me faltar. Talvez ao olharmos os versículos posteriores, nós vamos perceber esse detalhe. Eu estou querendo antecipar aqui, mas aquele texto que fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Então o Salmo está dando essa ênfase. O Senhor é que nunca vai me faltar. Algumas vezes nós tendemos a pensar que por causa de estarmos pressionados, as coisas estão sendo contra nós, pessoas estão sendo degoladas por causa do nome de Jesus, aí perguntamos: aonde estava Deus? Ele estava ali. Ele estava justamente ali. E Ele não faltou. No livro de Apocalipse, durante a tribulação, as almas, muitas pessoas vão perder a vida e vão chegar e vão estar agoniadas porque Deus não está
tomando nenhuma providência, mas eles vão estar bem pertinho de Deus. Algumas vezes a gente pensa que Deus está sendo injusto conosco, mas Ele nunca deixou de estar junto conosco como pastor. E quem o pastor pastoreia? Ele pastoreia ovelhas. Então, esse texto aqui, ele já estabelece algumas verdades. O pastor de nossas almas, das nossas vidas, é o Senhor Jesus Cristo, que morreu para nos dar vida e para ter um nome sobre todos os nomes, o qual Deus colocou ele com toda a autoridade sobre a sua igreja. Mas esse pastor, ele pastoreia as ovelhas. Ele não pastoreia aquilo que não é ovelha. Ele não pastoreia peixes, gado. Ele não pastoreia outros animais, crocodilo, elefante. Ele pastoreia ovelhas. E uma confusão muito grande que muitas vezes a gente tende a fazer é pensar que bode é semelhante à ovelha. Quando eles nascem, eles são tão bonitinhos, né? Olha que coisa fofa. Talvez se a gente tivesse que escolher, parece que, né, o cabritinho aqui, né, ele é mais bonitinho, mais espertinho. A ovelhinha parece que meio, né, não tem muita gracinha. Então, quando eles nascem, eles são muito bonitinhos. E muitas vezes, quando crescem, ainda tem um certo carinho, uma certa convivência. Algumas vezes gostam até de estar juntos. Mas aí já começa a haver algumas diferenças. E se você tem uma boa visão, você já percebeu qual é essa diferença, tanto na pele e como aqui na cabeça. Mas, além disso, eles podem até conviver juntos, se dar bem, ter boas amizades, pastar no mesmo campo. Mas existem algumas diferenças sérias entre ovelhas e bodes. Eu gostaria de só salientar alguma delas. A ovelha, e o macho seria o cordeiro, ela é submissa. Submissa ao pastor. Ela é fiel. Ela é dócil. E ela vive em rebanho, gosta de estar junto e gosta de estar encostada com outra ovelha. Mas ela é frágil. Ela não consegue correr grandes distâncias e é facilmente prejudicada por qualquer outra coisa. Então tem que ser cuidada. Ela pode pegar doenças. Mosquitos podem trazer doenças para elas. Ela confia e segue o seu pastor. Então o que nós vemos muitas vezes nos rebanhos, os rebanhos estão atrás e o pastor está na frente, ele está indo. Ele nem olha para as ovelhas. E elas seguem. Algumas vezes, num só campo, tem vários rebanhos de ovelhas. E vários pastores olhando de longe, verificando se alguma caiu, se está acontecendo algum problema com ela, dá uma olhada se alguma está com alguma doença. O pastor sempre está de olho nessas ovelhas para saber o estado delas, como que elas estão. Mas na hora de ir embora, no final da tarde, cada pastor tem um assobio diferente. E somente, ou alguma voz de comando, algum chamado, ele faz algum som e o seu rebanho sai de entre todas aquelas ovelhas e vem para junto do pastor. Jesus Cristo falou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e vêm até mim, porque elas conhecem a voz do seu pastor. Isso é uma coisa comum. Cada ovelha sabe quem é o seu pastor. Então ela confia e ela segue o seu pastor. Quando ela está perdida, ela não sabe voltar sozinha. Ela precisa de ajuda do pastor encontrar ela. Algumas vezes ela cai em algum penhasco que o pastor tem que ir lá buscar ela, pegar ela. Ela não sabe voltar. A visão dela é muito pequena, ela é míope. Ela é uma produtora de lã. Esse é um processo normal, natural, não existe esforço. Ela frutifica sem pensar, sem planejar. E a lã é um produto caro, é uma renda que o pastor, o empreendimento do pastor vai ter. E quanto mais a tosquia, quanto mais
tira-se a lã cada vez vai ficando melhor. E quando a ovelha se torna madura, adulta, e vai caminhando para o seu final de sua vida, melhor fica a lã. Então, quanto mais maturidade a ovelha tem, melhor a qualidade dessa lã que vai produzir esse tecido. O pastor é o responsável, então, para levar a ovelha para comer capim novo e fofo. A ovelha não sabe achar sozinha esse campo verdejante e fofo, geralmente na parte da manhã, onde está úmido, está macio. Mas o grande perigo é que a ovelha não sabe se o campo que ela está indo, se ela ir sozinha e tentar achar, ela não sabe se há veneno ou não. Então o pastor é que tem que orientar ela, conduzir ela, liderar ela para comer uma comida saudável e evitar os venenos que ela, sem saber, ingenuamente pode comer. A ovelha não percebe perigo. Lobos podem entrar no meio delas e pegar uma delas, levar embora, e elas ficam estagnadas, elas não conseguem se defender. Ela enxerga pouco. Então é por isso que a necessidade do pastor dormir na porta do cercado onde as ovelhas estão, para defender de lobos. Então nós vamos ver no Salmo que o pastor ele usa uma vara, um pedaço de madeira bem duro, resistente, e o seu cajado que tem uma curva para ele buscar a ovelha. A ovelha também é da mesma família dos bovinos, então ela mastiga muito, ela fica mastigando quase o dia inteiro e ela rumina um pouco, então ela pode comer até cereais duros, mas ela demora, então ela consegue se alimentar até de cereais duros que serão muito nutritivos para ela. Então essas são as características das ovelhas. É interessante que quando a gente olha aqui, parece que eu já me arrepio, puxa, eu não sou tão ovelha assim. Ou, puxa, isso me identifica, eu como ovelha. Então é por isso que Jesus Cristo está nos relacionando como ovelhas. E ele como pastor. Mas uma outra comparação que Jesus Cristo fala é que junto das ovelhas pode haver bodes. E algumas vezes, ovelhas se comportam como bodes. E quando elas se comportam dessa forma, elas passam a quebrar o cercado, elas passam a liderar outras ovelhas para ir para outro caminho, para não seguir o pastor. Então são ovelhas rebeldes. E quando tem crias, as crias vão nascer com o mesmo comportamento. Muitas vezes são muito bonitas, as mais bonitas, muitas vezes são as que produzem mais lã, são as mais espertas, as mais ativas, mas elas são um problema muito grande para o rebanho. Então, inevitavelmente, até de forma triste, o pastor de ovelhas, ele tem que, num determinado momento, ou mais urgente possível, sacrificar essa ovelha. E aí essa ovelha ela deixa de ter a vida e passa a ser simplesmente alimento para o pastor para que o rebanho não seja prejudicado. Então esse fato triste acontece com os pastores de ovelhas, mas é uma coisa necessária, é uma prática necessária. Vamos ver a respeito do bode, como que é então o que uma ovelha pode ser ovelha e se comportar como bode, mas os bodes são assim. A fêmea do bode é a cabra, dá muito leite também. O bode, por natureza, ele é rebelde, ele é volúvel, ele é traiçoeiro, ele gosta de ir para lugares onde é difícil alguém chegar até lá. Então ele gosta de sempre estar em cima de algum lugar. Ele tem uma energia descontrolável. Ele segue qualquer voz ou cenoura. Quem chamou ou deu uma cenoura para ele, ele vai lá e é seduzido. Ele não tem consciência do perigo também, é volúvel. Ele não sabe viver em grupo. Se estiver junto, ele já vai querer o seu espaço. Eu domino aqui, eu não quero ninguém perto de mim e sou eu o dono do pedaço. E se alguém vem para aquele rebanho de bodes, se algum outro bode vem para lá, os antigos brigam, batem cabeça. Eles não aceitam a introdução de novos integrantes no grupo. Ele tem muita dificuldade com isso. Então demora muito para de repente o outro ali bater cabeça e também mostrar que ele merece aquele lugar. Então é uma disputa muito grande. A ovelha não, a ovelha aceita facilmente, até
o perigo de aceitar até lobos. O bode não aceita repreensão. Se o cuidador dos bodes, o tipo pastor, for repreender ou dar uma ordem, ele é atacado. Ele é ativo, muita energia e também destruidor. Todo cuidado é pouco. Então o pastor não vira as costas para o bode. É interessante que a Bíblia fala a respeito disso, de que aquele que é genuinamente salvo se torna uma ovelha de Cristo, e aquele que não é salvo é um bode. Jesus é o pastor de ovelhas, mas algumas vezes pode ser que ovelhas se comportem como bodes. Então o pastor vai tentar ensinar, corrigir, mas quando não há condições, então essa ovelha até é sacrificada. Vamos aprender mais algumas coisas, então, diante dessas verdades a respeito dos bodes e das ovelhas. Davi continua no versículo 2, que ele fala que essa união indissolúvel produz em nós, o pastor ele dá para nós uma provisão satisfatória. Não é simplesmente uma raçãozinha em que a gente come para matar a fome, não. Tudo aquilo que a gente precisa, aquilo que é de bom para o nosso crescimento, para a nossa saúde, é dado de forma satisfatória. Davi escreve assim: ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. É Deus, é o pastor que nos leva para esses verdes pastos. Mas é interessante que Davi escreve aqui, ele fala que o pastor não leva para a gente para comer, mas ele faz, isto é, além de nos alimentar, lá nesses verdes pastos nós vamos repousar. Agora, para que repousar nos verdes pastos? A ideia aqui é que os verdes pastos é a maior tentação, é a coisa mais valorosa para toda ovelha. Mas o Senhor nos leva para algum lugar onde nós vamos ter satisfação. Não fastio. Fastio é quando a gente se cansa de comer algo que a gente muito deseja. Mas aqui a ideia é que a gente repousa. A gente resiste à tentação de querer mais da insaciabilidade, de nunca ser saciado. Mas quando estamos junto com o pastor, nós sabemos que podemos comer o suficiente porque amanhã tem mais. Porque ele cuida do café da manhã, do almoço, do jantar. Amanhã também. E depois também. Então a ideia aqui é esse cuidado satisfatório todos os dias. Não precisamos ficar apavorados. Mas hoje tem, mas e amanhã? Hoje o pastor está aqui, mas será que ele vai estar amanhã? Então a ovelha que conhece o seu pastor, e quando o Senhor é o nosso pastor, nós repousamos, mesmo diante de muitos desejos, porque nós sabemos que o pastor está cuidando de nós. E ele nos leva para junto de riachos tranquilos. Então é lugar que eu posso me alimentar tranquilamente, sossegado. A ovelha tem muito medo de águas agitadas. A ovelha tem medo de agitação. Então o bom pastor nos leva para lugares onde a gente vai ter paz, tranquilidade, onde ele acalma a nossa alma, aonde nós podemos ver o nosso reflexo. Então, riachos tranquilos, a ovelha pode ver o seu reflexo ali. E quando esse reflexo é mexido, ela fica um pouco apavorada. O Senhor faz com que a gente entenda quem realmente nós somos. Esses riachos tranquilos, além de nos alimentar, eles refletem a verdade sobre nós. No versículo 3, Davi fala que o Senhor nos leva a ter um crescimento saudável, um crescimento correto, um crescimento bom, um crescimento para onde nós vamos e não precisamos corrigir ou sofrer com consequências, com efeitos errados. Davi fala o seguinte: ele renova as minhas forças. Então, no dia a dia da minha vida, além dele nos alimentar, mas como a gente vai mudando, a gente vai crescendo, vai enfrentando as lutas da nossa vida, o desânimo, o desespero, a agonia, a fraqueza acontece. E quando o Senhor está presente em nossas vidas, nós temos essa renovação da nossa vida. Ele renova as nossas forças. Quando perdemos pessoas queridas, quando enfrentamos
dificuldades financeiras, quando as angústias da nossa vida vêm, que nos enfraquece, se o Senhor é o nosso pastor, Ele estará lá para renovar as nossas forças. E não somente renovar nossas forças, mas diante dessas propostas, desse sufoco, nós procuramos muitas vezes buscar atalhos, buscar outros socorros, qualquer coisa que nos ajude. Mas o Senhor, quando é o nosso pastor, Ele vai nos guiar pelos caminhos da justiça, para aqueles caminhos para que nós não cometamos erros, para não sermos enganados, para não ouvirmos vozes de outros pastores. O próprio Jesus foi levado ao deserto para ouvir a voz de um outro pastor. O diabo usou as Escrituras para tentar Satanás. E somente nos momentos que nós perdemos forças, ficamos fracos por algumas lutas difíceis, muitas tentações vêm e começam a colocar em dúvida se Deus é o nosso pastor, se realmente Ele cuida de nós, se as verdades bíblicas são aquilo que são. E quando nós confiamos que o Senhor é o meu pastor, e isso é uma verdade na nossa vida, Ele nos conduz pelos caminhos da justiça, aquilo que é reto, aquilo que é certo, aquilo que não vai trazer arrependimento, aquilo que não vai nos desviar dos caminhos da santidade. E quando Deus faz isso, e por Ele fazer isso, o nome dele será glorificado, pois vamos permanecer firmes, mesmo com forças e tentações clamando para nos seduzir. Então Deus, o bom pastor, dá um crescimento saudável, mesmo diante de lutas e dificuldades. Davi ainda continua no versículo 4, ele diz que esse bom pastor, quando o Senhor é meu pastor, ele dá uma proteção segura. Como nós queremos ter segurança hoje? Como nós vivemos ansiosos, apertados, medrosos por causa da segurança? E Davi escreve assim: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da sombra da morte, eu não terei medo, pois tu estás comigo ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. É inevitável, todos nós vamos chegar no momento em que a nuvem da sombra da morte vai começar a chegar perto de nós. São os nossos pais, são parentes, amigos, aonde a morte começa a ser uma realidade. Quando nós éramos mais jovens, a morte parecia algo muito distante. Mas quando vemos essa sombra começar a deixar nossos dias um pouco escuros, nós passamos a ter receio, passamos a sofrer. Principalmente nos nossos dias, tem pessoas perdendo parentes, pai, mãe, avós. É quase todo mês uma tragédia em família. Alguns de nós sofremos com parentes que sofrem muitos anos. E Davi fala: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, eu não terei medo. Davi não está falando que eu não vou ter uma sensação, um desconforto, uma tristeza. Mas eu não serei abalado, o medo não vai me dominar, o medo não vai me destruir, o medo não vai me sufocar, o medo não vai tomar a minha vida. Eu vou estar tranquilo. E acho que alguns de vocês já experimentaram isso. A gente tem um certo receio de que alguma coisa possa acontecer, mas quando estamos enfrentando talvez uma cirurgia, um tratamento, ou uma doença, prestes da morte, parece que algo toma conta da gente e traz uma paz, um consolo, um conforto que a gente não consegue entender, pois é justamente isso que Davi está falando. Eu não terei medo, pois tu estás comigo ao meu lado. Davi não está pensando nele. Não, eu sou corajoso, eu sou um cara bom, eu vou aguentar. Não, ele não está pensando nele. Ele está pensando na realidade de que o pastor, na garantia da união indissolúvel de que o pastor vai estar com ele, porque ele conhece o pastor. Ele conhece ele também. Ele sabe que ele vai ter medo, mas porque o pastor estará ao teu lado, o medo irá embora. O pastor é maior do que a morte, pois ele venceu a morte. E Davi fala como o pastor irá tratar isso. A tua vara e teu cajado me protegem. A vara era um bastão de madeira que o pastor usava contra os ataques dos inimigos das ovelhas, os lobos, os ladrões.
Então o pastor defendia com a sua própria vida e com essa vara batia, matava esses ladrões e esses lobos das ovelhas. E o pastor estava pronto para entregar a vida. Mas nós sabemos que a luta já aconteceu. A luta aconteceu lá no Calvário. Ele lutou por mim, ele deu a sua vida, ele derrotou a morte, ele derrotou os demônios, ele derrotou as potestades, ele derrotou a mim mesmo, que queria fazer com que eu fosse uma ovelha desgarrada. A vara serve para isso, mas o cajado também serve para tirar a ovelha quando ela está se desviando ou caiu no buraco. Então o pastor, com esse gancho do cajado, vai lá e puxa a ovelha pelo pescoço ou por uma perna. Então o pastor é resgatador, restaurador. Então mesmo que eu vacile, mesmo que eu escorregue, Davi está falando, não intencionalmente, mas esses vacilos, essas dificuldades, essa falta de sabedoria que a gente tem em tomar decisões, o pastor vai me restaurar, ele vai colocar eu na disciplina, ele vai colocar eu no caminho. Então, quando eu estiver começando a sair descuidadamente por não enxergar, por não entender, por não ter aquela experiência, então o pastor vai puxar eu pelo pescoço, vai trazer do caminho. A outro lado do cajado existia uma ponta meio afiada, meio fina. Então, muitas vezes, se a ovelha quisesse ir para um lado ou no outro, o pastor dava umas pancadinhas nela ou cutucava ela. Que bom, né? Que bom falar que nós somos as ovelhas do pastor. E algumas vezes ele dá umas pancadas em nós. E isso é fruto do seu amor, é fruto da sua bondade. É isso que Davi vai falar. Mesmo que eu ande no caminho, no vale da sombra da morte, eu não terei medo, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me protegem de mim mesmo e me protegem dos ladrões e dos lobos. Hoje em dia, nunca enfrentamos na história da igreja uma necessidade do Senhor, com sua palavra, com o seu cajado, proteger as suas ovelhas dessa grande quantidade de falsos pastores, de lobos vestidos em peles de ovelha, que usam a palavra, que enganam as ovelhas. E algumas ovelhas são rebeldes à palavra. Elas querem ser enganadas, são advertidas, são chamadas pelo Senhor, mas querem ser enganadas, porque gostam e acabam amando esses falsos pastores, que o único objetivo é tirar a lã, é escalpelar as ovelhas, porque estão mais preocupados nele mesmo, nas riquezas que eles podem obter das ovelhas. Eles não estão interessados nas ovelhas. Trazem a ideia de que amam e que cuidam, mas eles não estão preocupados. Eles estão preocupados consigo mesmo, pois são lobos e usam a palavra do pastor de forma totalmente errada. Falam até em nome do pastor. Usam muito o nome do pastor. Mas os frutos deles se vê claramente. No versículo 5, Davi fala que esse pastor tem muita comunhão conosco, ele nos dá um chamado, nós como ovelhas, e dá uma comissão para nós. Davi escreve esse salmo dizendo o seguinte: preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transporta. Davi está mostrando para nós que o fato do pastor, do Senhor ser o nosso pastor e nós somos ovelhas dele, nós temos uma comunhão, uma convivência, uma unidade de vida e propósito. Nós fazemos parte de um plano do pastor. E o pastor nos chama para comer à mesa da comunhão dele. Aqui a ideia de banquete é um lugar em que eu posso ter comunhão com ele. E Davi fala que o pastor dele prepara um banquete para ele na presença dos inimigos. Davi teve vários momentos, e o Salmo 22 falou a respeito do rei Messias, que
Pessoas olham para nós e quando nós falamos que Deus nos ama, que Deus quer o meu bem, que eu sou ovelha de Deus, pessoas nos agridem, nos combatem e quando nos veem em situações difíceis, olham para nós, agora clama ao seu Deus, ele não te ama coisa nenhuma. Davi, uma vez que estava indo em caminho com seus homens, com seus soldados, um homem chamado Simei lançava insultos para Davi, dizendo que ele era culpado, que ele não tinha comunhão com Deus e que Deus ia punir ele. Então, muitas vezes, pessoas não aceitam que nós dizemos que Jesus nos ama e morreu por nós e que nós temos a vida eterna através de Jesus. Mas em determinado momento, num certo determinado momento, Deus prepara a mesa da comunhão. E é interessante que os alimentos dessa mesa é o sangue e o corpo de Jesus. A ideia aqui, Davi fala assim, enquanto os meus inimigos dizem que Deus não vai me socorrer, que eu não pertenço a Deus, Deus está preparando uma mesa da comunhão e Ele vai me chamar para estar junto dele. Davi teve vários momentos em que Deus provou que Deus tinha comunhão com Davi e não com os inimigos de Davi. Deus tinha comunhão com Davi como ovelha e não com aqueles bodes que diziam que Davi não tinha. Um fato aqui bem interessante, que reflete um pouquinho disso, que a gente vai experimentar, é a história de Estevão. Quando Estevão pregou, as autoridades judaicas que rasgavam as vestes ficaram iradas e foram e apedrejaram Estevão, porque dizia que ele era um homem maldito, que ele era herege e tudo isso a mais. E Estevão levanta os olhos para o céu e diz assim para o Pai, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Fala as mesmas palavras de Jesus. E ainda antes de terminar a sua vida, Estevão levanta os olhos para o céu e fala assim, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita do Deus Pai, em pé. O Filho do Homem, nós sabemos pelas Escrituras que ele está assentado à direita de Deus Pai. Jesus está assentado à direita de Deus Pai. Mas Estevão, a visão dele mostra que Jesus estava recebendo para a comunhão, para a convivência, mais que real agora. É o banquete que Jesus tinha preparado para Estevão. Então, enquanto os inimigos falam que nós não temos direito nenhum, nós somos orgulhosos demais, mas nós sabemos que pela graça, mediante a fé, nós temos comunhão. E a ceia, a mesa da comunhão, prova isso, demonstra para nós que nós comemos e bebemos do sangue, do corpo de Jesus. Nós temos comunhão com o Pai, nós somos dele, nós estamos nas mãos dele. E por estarmos nas mãos dele, ele unge a nossa cabeça com óleo. A ovelha colocava-se óleo na cabeça da ovelha para proteger de várias pragas e várias doenças e evitar os mosquitos. Mas o símbolo de unção de óleo agora para a ovelha, nós que somos ovelha, a ideia é de comissão. Deus nos está comissionando, está dando um chamado para nós servirmos a Ele com o nosso corpo, com o nosso talento, com o nosso tempo e com o nosso tesouro. Deus não nos chamou simplesmente para sermos ovelhas, mas nós temos um ministério e Deus unge a nossa cabeça com óleo. Ele nos comissiona, Ele nos dá autorização. E aqui o óleo está também representando essa capacitação do Espírito Santo em fazer com que agora nós sejamos servos dele. Ai de mim se não servir ao Senhor. Ai de mim se não usar tudo aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho para o bem do meu pastor e do seu reino. E Davi fala que somente o Senhor faz com que o seu cálice transborde. O cálice aqui é propósito de vida. Jesus lá na cruz, ele diz, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Isto é, a missão que ele tinha para cumprir. E quando o Senhor, nosso pastor, quando temos comunhão com Ele, quando temos um chamado específico e cumprimos esse chamado, a nossa missão, a nossa vida se torna transbordante, frutificadora. Não se torna mais uma vida egoísta, só querendo ter, mas nós expandimos o reino de Deus. E mesmo depois de morto, Deus ainda vai nos usar.
Nós estamos falando de Davi, nós falamos de Abraão, nós falamos de Moisés, nós falamos de Pedro, de Paulo, já estão há muito tempo mortos, mas o cálice deles, a missão de vida deles transbordam. O que Davi escreveu há mais de 3.500 anos, nós estamos aqui estudando e sendo enriquecidos, porque o cálice deles transbordou. O propósito de vida deles é eterno. Não é somente uma lápide, aqui está enterrado tal pessoa. Porque Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. E Davi termina esse salmo dizendo o seguinte: é claro então, certamente, por causa disso, porque o Senhor é meu pastor, certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E viverei na casa do Senhor para todo sempre. Então, o fato do Senhor ser meu pastor, eu terei uma vida abundante, rica, cada dia, mas também eterna. Esse versículo dá para nós que Deus cuida de cada momento da nossa vida. Cada dia é necessário cuidar dele. A nação de Israel experimentou no deserto. Todo dia caía maná do céu. Todo dia eles tinham que ir lá pegar. Então Deus cuida quando nós somos crianças, da nossa infantilidade espiritual, da nossa juventude espiritual, da nossa maturidade espiritual. É cada dia, todo dia, renovado. Mas também nós temos a garantia do para sempre. O cada dia pode dar a ideia que um dia não vai ter. Vai ser muito diferente. Eu posso não ter mais. Mas a promessa desse salmo é: e habitarei e viverei na casa do Senhor para sempre. Comunhão total, indissolúvel. Como é bom conhecer essas verdades. Como nós podemos viver diferente a nossa trajetória de vida aqui. E principalmente nos momentos em que o vale da sombra da morte, essa nuvem escura, muitas vezes começa a chegar sobre nós. Nós podemos levantar a cabeça e dizer: o Senhor é meu pastor, nunca ele me faltará. As verdades que nós vimos hoje é por causa dessa tese, esses resultados. Quais os resultados da união indissolúvel do pastor com suas ovelhas? Esses foram os resultados que nós estudamos hoje. E nós podemos então pensar para o nosso dia a dia. Qual é a missão da igreja do povo de Deus? É alimentar ovelhas ou entreter bodes? Como isso está difícil para a igreja da atualidade? Nós estamos sendo forçados a vivermos, a produzirmos coisas só para entreter bodes. E as ovelhas têm que pagar caro por isso. Sofrem a companhia de bodes. As ovelhas merecem um bom alimento. Merecem ser guiadas para pastos verdejantes. Merecem ser guiadas para riachos tranquilos. Só para recordarmos aquilo que nós vimos agora há pouco. Nós somos cuidados pelo pastor desde a nossa infância. Ele nos guia. Quando adulto, ele nos renova. E quando idoso, eu não terei medo, mesmo no vale da sombra da morte. Porque tu estás comigo. Ele cuida cada dia e para todo sempre. Que pastor espetacular! Esse é o sumo pastor. Esse é o grande pastor. Que nós possamos nos espelhar nele também para cuidar das ovelhas e não de bodes. Que Deus te abençoe. Que Deus tenha falado ao seu coração. Descanse nele. Descanse nos braços do eterno, do rico, do Rei Messias Pastor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelas palavras de Davi, pelas experiências que ele teve contigo e fez com que, através do Espírito Santo, ele escrevesse essas palavras tão preciosas, tão valorosas. Que esse salmo não simplesmente esteja na nossa mente, mas esteja no nosso coração também. Que essas certezas e essas verdades possam nortear
toda a nossa vida, todo o nosso comportamento. E se há em nós, como ovelhas, traços de rebeldia, que o Senhor possa nos curar, usar o teu cajado para nos repreender, para nos disciplinar. E se alguns de nós ainda não é tua ovelha, que o Senhor possa nos convencer a cada um, para que venha se tornar uma ovelha, pela fé, pela graça. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos ouvir mais um louvor ainda, vamos cantar juntos e até o próximo encontro. Amém?